Olá, eu sou o José Antônio Conte, estou começando agora aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Vamos conversar com o recém-empossado chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, procurador Fabiano Bezerra. Temos muitos assuntos, né? Impressionante o que nessa área do Ministério do Trabalho sempre existe algo a acrescentar. Nós poderemos falar sobre esse episódio dos médicos cubanos, em que condições que eles vêm para o Brasil, vêm trabalhar aqui, alguns já começaram a trabalhar. A questão dos terceirizados voltou à moda, né? Até um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Tema importante esse. Importante, né? Pois é, o que representa? Vamos ver qual é a opinião do Ministério Público do Trabalho. O que representa o trabalhador terceirizado? É um trabalhador explorado ou depende das circunstâncias? A terceirização, ela veio ao mundo jurídico trazida da administração, né? A ciência da administração bolou a terceirização para separar uma atividade especializada, uma atividade meio, e poder investir, transferir para um terceiro e essa empresa que terceiriza poder investir no seu próprio negócio fim. É o chamado core business. Ela pega e se dedica só à sua atividade fim e as atividades meio, que são destacáveis, seriam repassadas a terceiro por questão de eficiência. No entanto, a terceirização foi evoluindo como forma de baratear custos e transferir responsabilidades. E a terceirização, pela forma, estruturalmente, por princípio, ela segrega as pessoas, porque tu passa a separar aquele que é um empregado da empresa mesmo daquele que é de um terceiro, né? Aí já é um primeiro aspecto negativo da terceirização. No entanto, a terceirização, se executada conforme a legislação, numa atividade acessória, ela é até, digamos assim, benéfica, tanto do ponto de vista empresarial e também não teria problema no mundo jurídico. Agora nós temos um projeto de lei que está para ser votado, que ele muda toda a configuração da terceirização no direito brasileiro. O direito brasileiro, atualmente, a terceirização ela foi definida pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho só admite a terceirização na atividade meio, não admite na atividade fim. Dando um exemplo, num hospital, o médico faz diretamente atividade fim, né? Faz o tratamento de saúde dos pacientes. Essa atividade não poderia ser terceirizada. Já a higienização do hospital, que é um apoio a essa atividade fim, ela poderia ser terceirizada. Além disso, para a terceirização ser lícita, além de ser na atividade meio, não pode configurar uma relação de emprego. Este empregado terceirizado ele só pode ser subordinado mesmo à empresa terceirizada e não à empresa que contrata o terceiro. Esses são os traços que nós temos no direito brasileiro. Esse projeto de lei, ele altera completamente. Ele pega um aspecto que está na jurisprudência de hoje, que é a especialização, e passa a admitir a terceirização em qualquer atividade, desde que seja especializada. Daí o telespectador se pergunta, o que é uma atividade especializada? Bem, eu posso especializar tudo neste mundo, né? Praticamente, hoje temos... voltando ao exemplo dos médicos, né, um especialista em cirurgia na ponta do nariz, né, usando até um exemplo caricato. Mas, enfim, eu posso me especializar em qualquer coisa. E cremos que, se esse projeto vingar, nós teremos uma precarização como regra nas empresas. Uma transferência de encargos, transferência de responsabilidades sem qualquer benefício para a produtividade, enfim, com o único objetivo a redução de custos e transferência de responsabilidades. E esta é a finalidade da terceirização, né? O que a gente vê, faz uma empresa terceirizada, que aí tu pega, vamos ver se é assim, né? Uhum. Tu pega o montante do dinheiro e repassa e tu paga menos do que é para tu poder sobrar para ti. É assim que funciona? É assim que funciona. O empregador, como eu falei anteriormente, a ideia da terceirização inicialmente era para aumentar a produtividade, para melhor se organizar empresarialmente. Como, por exemplo, eu tenho uma empresa voltada a determinado produto e eu preciso do suporte de informática. Eu não tenho como me especializar em informática, então eu contrato uma empresa especializada. Mas a configuração é a que o senhor falou agora, a configuração atual, é de precarizar a mão de obra. Quando eu terceirizo, eu passo toda a responsabilidade trabalhista, embora possa, pela jurisprudência do TST, responder subsidiariamente.
Então eu perco, vamos dizer assim, a minha responsabilidade, os meus encargos, o meu ônus em relação a esse trabalhador. Eu passo a ter ônus apenas um determinado grupo de trabalhadores que eu tomo como meus trabalhadores. Muito bem. Sem falar na questão do rebaixamento salarial, porque esse terceirizado ele já não tem o mesmo enquadramento sindical. Então, por exemplo, normas sindicais, normas coletivas da empresa passam a não ser aplicáveis a esse pessoal terceirizado. Muito bem. Vamos pegar um trabalhador de limpeza. A gente vê muita gente uniformizada, com o nome de uma empresa terceirizada. Aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, em outros órgãos públicos, é constante isso. Serviço de limpeza pública é terceirizado em Porto Alegre também, a gente vê o pessoal operando na rua. E essas pessoas chegam com um salário menor do que ganhariam numa outra empresa, ou é a mesma coisa? Quais são as vantagens que elas têm? Vantagens elas não têm. A desvantagem que elas têm é justamente essa segregação. Porém, essas atividades consideradas acessórias, como a limpeza, elas são amplamente terceirizadas e, segundo a jurisprudência do TST, é lícita essa terceirização. Inclusive, na súmula 331 do TST, que aqui define os contornos da terceirização, a limpeza é referida expressamente. Agora, a minha opinião pessoal, eu não vejo a necessidade de especializar uma empresa em limpeza. Eu poderia ter um departamento dentro da minha empresa que fizesse a limpeza. No entanto, essas atividades menos remuneradas, temos que falar essa verdade, menos remuneradas, com uma remuneração menor, um piso salarial menor, elas, como regra, são as terceirizadas. Sim, porque em princípio precisa de gente com menos qualificação, em princípio. Isso, né? Que a ideia inicial da administração, da ciência da administração, era justamente o contrário. Era a especialização, com perdão da redundância, era para trabalhadores altamente especializados, técnicos mesmo, que pudessem ter uma concentração naquela atividade acessória e fornecer suporte para a atividade principal da empresa. Quer dizer, vamos criar uma empresa específica para essa área em que os trabalhadores receberão o necessário treinamento. Exatamente. Eu poderia ter uma empresa muito especializada, focada numa atividade específica que precisa ter esse perfil. Muito bem, mas o serviço público, de repente, não veio para gastar menos o terceirizado? Tipo assim, faz um concurso para determinado órgão, daqui a pouco vai auferindo vantagens, vai trocando de posição e, enfim, torna as coisas mais caras, já que o que se diz realmente é que os encargos com o pessoal são os que oneram o serviço. O senhor acha justo isso? Eu não diria que é justo. Eu tenho muitas restrições à terceirização por princípio e por questões de direitos fundamentais, porque ela acaba segregando pessoas, cria pessoas de categorias, empregados de categorias diferentes. Não diria até inferior, mas é mais ou menos isso. Mas diria que é no mínimo de categorias diferentes. O trabalhador perde aquela unidade no universo da empresa. No serviço público, a gente vê desde a década de 60, 70, um processo, vamos dizer assim, de desburocratização, essa era a nomenclatura utilizada à época, e realmente essas atividades elas saíram do serviço público. E com isso, a folha de pessoal do serviço público enxuga. Hoje temos a lei de responsabilidade pessoal, lei de responsabilidade fiscal, que limita os gastos de pessoal a um determinado percentual. Com a terceirização, sai dessa rubrica. Sai dessa rubrica de pessoal e vai para uma rubrica de contratos. Então, por aí já se vê que a terceirização também tem essa finalidade. E por outro, nós vemos assim, por um lado, do planejamento do administrador público, ele quer menos pessoas, vamos dizer assim, com estabilidade no emprego, mais flexibilidade, para poder manejar esse pessoal com alguma flexibilidade que o serviço público não permite. Os servidores públicos são estáveis, por definição constitucional, então se vê esse viés. Outro viés, agora, que é da ilegalidade, é a terceirização. Muitas vezes se presta para frustrar a regra do concurso público, para fraudar a regra do concurso público. Eu disfarço um cargo que deveria ser provido por concurso público num contrato de prestação de serviço. Muito bem. Como é que o Ministério Público fiscaliza as terceirizações do Estado? Porque deve ser um assunto que preocupa o tempo inteiro, já que há um crescente número de empresas. É bem comum, esse é um assunto cotidiano nosso, né? Normalmente vem denúncias para nós, muitas vezes denúncias de pessoas concursadas que não são chamadas
para assumir o cargo ou o emprego público e veem que a atividade está sendo exercida por uma pessoa que não fez o concurso público, por um terceirizado, muitas vezes um apadrinhado político. Essas denúncias chegam também da Justiça do Trabalho, que julga casos em que esses trabalhadores terceirizados ou postulam vínculo com o ente público ou pedem a responsabilidade, pelo menos, do ente público. Porque nós temos um grande problema também nessa área de limpeza, por exemplo, que muitas empresas inidôneas participam das licitações, inidôneas do ponto de vista financeiro, participam das licitações com preços muito baixos e principalmente ao final do contrato de trabalho, que tem aqueles encargos, como por exemplo aviso prévio, multa rescisória, elas dão um calote no trabalhador e acabam transferindo essa dívida para o ente público. E depois voltam com outro nome que se apresenta novamente no mercado ou não? Sim. Aí muitas vezes com outro nome, com procurações chamadas laranjas, né? Com procuradores atuando por procurações, enfim. Isso é bem comum. Terceirização em condomínios, como é que funciona? A terceirização em condomínios ela é aceita se for nessas atividades acessórias, como a limpeza, a vigilância. São as duas atividades, aliás, ditas expressamente na súmula do TST que eu mencionei há pouco. Tem sido aceito. Por que os condomínios não contratam diretamente, por exemplo, o zelador, na maioria dos casos? Isso, justamente é para fugir dessa responsabilidade, pelo menos pela responsabilidade direta pelos encargos trabalhistas. E para também não gerir mão de obra, para não ter que ter um RHzinho, vamos dizer, alguém que faça às vezes do RH. Essa tem sido a justificativa. E há fiscalização nos condomínios ou mediante denúncias? Normalmente mediante denúncia, porque o condomínio, vamos dizer assim, nunca é uma grande empresa, nunca tem um porte muito grande, ou normalmente não tem muitos empregados. Então, seletivamente, os órgãos de fiscalização, como o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, se focam em lesões mais macro, lesões maiores, o que normalmente não ocorre em condomínios. Bem, nós não vamos conseguir fugir da terceirização, o que tudo indica. Vai continuar crescendo. O problema, o que nos aflige muito é a terceirização indiscriminada. Isso nós aceitamos... O que é terceirização indiscriminada? Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui no hospital, eu teria médicos terceirizados, enfermeiros terceirizados, técnicos de enfermagem terceirizados. Vou dar um outro exemplo, no Ministério Público do Trabalho, daqui a pouco eu tenho um procurador terceirizado. Como é que poderia ser isso? Eu estou exagerando, obviamente, estou usando uma figura até jocosa, mas a ideia é que daqui a pouco eu tenho uma empresa sem empregados. Sendo que são os empregados que produzem, Eu, por definição, não consigo imaginar uma estrutura empresarial sem pessoas. E a gente tem aí que os empregados são a alma das empresas, Que vestem a camisa, que incorporam a empresa. Exatamente. Mas poderia incorporar uma terceirizada também, não? Olha, eu considero muito mais difícil, até porque o espírito da terceirização, dentro dessa ideia de economizar curso e fugir de responsabilidades, é justamente dizer, eu não tenho responsabilidade sobre você. Se eu não tenho responsabilidade sobre você, certamente o trabalhador também não pode se comprometer tanto assim. Mas o patrão terceirizado tem responsabilidade, sim, O empregador direto tem. E o próprio que terceiriza, o próprio contratante da empresa terceirizada, ele tem responsabilidade subsidiária na atual jurisprudência. O Ministério Público... Eu só poderia acrescentar, outra grave preocupação que o Ministério Público do Trabalho tem é em relação à saúde e segurança dos trabalhadores. O que nós chamamos de meio ambiente do trabalho. A saúde e segurança normalmente é negligenciada quando é caso de terceirização, porque os treinamentos, a preocupação da empresa acaba sendo justamente com seus próprios empregados. E ela repassa essas questões de saúde e segurança para a empresa terceirizada, que, por definição, é uma empresa menos estruturada, economicamente menos pujante. E nós vemos também prejuízo nessa questão ambiental, de saúde e segurança do trabalhador. E, inclusive, em geral, as terceirizadas não usam as estruturas disponíveis nos locais onde prestam os serviços. É uma coisa que se constata também. Isso também temos problemas, por exemplo, como refeitórios. Coisas assim, as empresas não quererem ceder seus refeitórios a empregados terceirizados. Enfim, acaba fazendo uma pessoa de segunda categoria. Não, o empregado da empresa usa esse banheiro, o terceirizado usa aquele, usa esse refeitório aquele. O que é do ponto de vista dos direitos fundamentais, da busca da igualdade, enfim, da busca da emancipação do trabalhador, é negativo. É discriminação. Discriminação. Isso é muito frequente? É frequente.
estruturalmente a terceirização causa discriminação, por definição. Muito Ela bem. segrega. Essa questão dos médicos cubanos, o senhor está acompanhando, evidentemente que já se debruçou sobre esse assunto diversas vezes, até porque é um assunto recorrente, sem dúvida alguma, se fala disso o tempo inteiro. Onde é que se encaixa? Isso é terceirizado pelo governo cubano, não é? Como é que é? Ele não é terceirizado porque a contratação desses médicos, até onde eu vou primeiro fazer um parênteses aqui. Esse é um assunto que é objeto de uma investigação específica do Ministério Público do Trabalho. Ela tem repercussão no Brasil inteiro, ela é centralizada em Brasília. É um colega nosso que conduz essa investigação. Então, ele é o titular dessa investigação. Então, tudo que eu vou manifestar aqui é uma opinião minha, como procurador, como cidadão e como estudioso do direito do trabalho, como quem vive esse mundo do trabalho. A questão do programa Mais Médicos, os médicos cubanos, é um pouco diferente, porque ela é um programa. E essa contratação ela é direta, eu não tenho uma empresa intermediando. Eu tenho aqui o Estado brasileiro, o trabalhador, e eu não tenho uma empresa no meio. E ela é uma contratação temporária, ela não é uma contratação de longo prazo, ela não está prevista pelo menos para ser infinita, né? Pelo menos até onde esperamos, né? Ela vem para atender uma situação emergencial. A nossa Constituição ela prevê uma figura parecida, que é a contratação temporária por excepcional interesse público. Então essa figura, o programa mais ou menos se assemelha a isso. Pela legislação, essa contratação temporária só pode durar 2 anos e ela se justifica só em condições de excepcional interesse público. E me parece que a falta de médicos no interior do Brasil, onde não houve candidatos brasileiros, me parece justificável a contratação de profissionais estrangeiros. Daí, eu imagino que o senhor vai me perguntar o exemplo específico de Cuba, em que o governo cubano interfere e passa uma remuneração diferenciada, enfim. Essa é uma questão que passa muito mais pelo direito internacional, me parece isso, pelo direito internacional e pelas relações entre 2 estados soberanos, inclusive um estado socialista que tem um regime diverso. Nós podemos criticar o regime cubano, a crítica que se quiser fazer em relação a ele, mas ele é um país soberano, tem as leis próprias e os médicos ingressaram nesse programa dentro desse contexto da relação entre 2 países. Essa é a minha opinião. Sim, do ponto de vista trabalhista, na nossa legislação? Eu não vejo irregularidade, dado o caráter temporário, excepcional desse programa. Poderia haver exploração desses médicos aqui? Eu já ouvi isso, um trabalho análogo a escravo. Não é bem assim. São médicos como quaisquer outros. A questão da remuneração tem que ser vista também do ponto de vista do país que eles moram e a que título eles vieram para o Brasil, eles se qualificam, vamos dizer assim, eles se intitulam como uma missão humanitária, enfim, e eles trabalham com a jornada de um médico, enfim, né? Quer dizer, eles vêm aqui para prestar serviço. Isso. São prestadores de tudo serviço. De acordo com o programa que é previsto em lei, né, uma medida provisória, salvo engano. Bom, e o que a gente vê nas ruas, principalmente da Serra Gaúcha, são pessoas diferentes. A gente vê haitianos, pessoas da Indonésia, trabalhadores diferentes. O Ministério Público está atento à vinda dessa mão de obra estrangeira ao país? Sim, desse ponto de vista também estamos atentos a eventuais discriminações que possam ocorrer em relação a esses médicos que devem ser tratados com qualquer outro trabalhador brasileiro. Bom, nós temos aí também trabalhadores da construção civil, por exemplo, que vieram do Haiti, Perfeito. Que vieram aí, são considerados mão de obra barata ou mais conveniente, ou enfim, repõe a mão de obra que não existe em alguns lugares também. Daqui a pouco eles vêm aqui e são explorados. Em que condições essas pessoas, por exemplo, vêm para cá para morar? Elas habitam, mandam o seu dinheiro de que jeito? Esse é um grave problema. Porque para um profissional trabalhar no Brasil, profissional estrangeiro, ele tem que ter uma autorização, ele tem que estar regular em relação à legislação trabalhista que rege o trabalho do estrangeiro. Esses médicos cubanos, eles vêm com previsão legal, os médicos cubanos, médicos de outro país, do programa Mais Médicos. No entanto, nós vemos esses médicos, esses trabalhadores haitianos, vemos também o exemplo dos trabalhadores bolivianos, que são trabalhadores ilegais. Esses são explorados e muitas vezes em condições degradantes.
é o trabalho análogo ao de escravo ou escravidão contemporânea, como tem se chamado. Quanto a isso, o Ministério Público está muito atento, é uma das nossas áreas de atuação. Nós temos uma coordenadoria nacional específica para tratar desse assunto e temos trabalhos bem interessantes em todo o país. Tá, já detectaram alguma coisa? Porque o que se diz é que a mão de obra é mais barata e é destinada principalmente às indústrias de imóveis. Eu vou lhe confessar que dos trabalhadores do mobiliário eu não conheço. O que nós tivemos um caso bem grave foi especialmente em São Paulo com trabalhadores do setor da confecção têxtil, que formam ateliês em locais pequenos, sem condições, totalmente insalubres, em condições degradantes, sem sanitários suficientes, sem locais para refeição, com jornadas exaustivas, sem obediência a normas de saúde e segurança, sem qualquer ergonomia. Isso foi bastante comum, até com redes grandes de confecções que subcontratavam esses ateliês que realmente exploravam os trabalhadores em rega bolivianos. Bom, a gente vai ao restaurante e muitas vezes vê uma criança, um menino no caixa, atendendo, servindo bebidas, alguma coisa assim. O que a gente, em princípio, que bom, está ajudando a família, né? Está se integrando, trabalhando. Qual é o procedimento? O que a gente faz? Eles são ilegais nessa atividade? Sim. O trabalho no Brasil ele só é permitido a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, a pessoa pode trabalhar e quem está entre 16 e 18 não pode trabalhar em determinadas condições. Nem com os pais? Não, quem está com 16 anos pode trabalhar. Abaixo de 16? Abaixo de 16 não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Só pode ser aprendiz. A figura do aprendiz, eu só vou tentar ser um pouco didático. Abaixo de 14 anos, nenhum trabalho é possível. Ajudar o pai e a mãe a recolher, desde que ele não seja um empregado doméstico, a recolher louça, eventualmente tá com a mãe quase que uma brincadeira, quase que uma coisa lúdica, quase mais companhia. Uma atividade caseira, né? Mas eu também não posso pegar e botar meu filho por exemplo, empregado doméstico, meu filho de babá, isso eu não posso fazer, isso é trabalho mesmo. Mas enfim, essa pequena ajuda em casa que tem um caráter familiar, às vezes quase lúdico, quase uma brincadeira, quase uma parceria, isso aí não tem problema. Dos 14 aos 16 anos, eu tenho a figura da aprendizagem. A aprendizagem é aquele contrato de trabalho especial em que esse adolescente de 14 a 16 anos é matriculado numa instituição qualificada em aprendizagem. As que nós melhor conhecemos são Senai, Senac, esse sistema S. Então isso eu posso dos 14 aos 16. A partir dos 16 é permitido o trabalho. No entanto, dos 16 aos 18, não pode haver trabalho insalubre, trabalho perigoso, trabalho noturno, trabalho em locais prejudiciais à moralidade, como vendendo bebidas alcoólicas, trabalho na rua. E o senhor falou muito bem aqui, o grande problema do trabalho infantil é a consciência. Muitas pessoas pensam que o senhor referiu agora. Justamente eu estou evitando que este menor, essa criança, esse adolescente esteja nas ruas, está aprendendo uma atividade. Está aprendendo uma atividade. Mas o que se verifica, e isso é feito através de estudos dos organismos internacionais, é que o trabalho infantil, ele condena essa pessoa à miséria. Se ele é precarizado agora, se ele está submetido a condições degradantes, condições ruins agora, ele não vai se emancipar. Ao contrário, ele vai perpetuar a miséria. Já o trabalhador que tem, vamos dizer assim, o jovem que tem a condição de estudar ou se qualificar para o trabalho dentro de uma modalidade ilícita, como é, por exemplo, a aprendizagem, inscrito no Senai, praticando na empresa o que aprendeu no Senai, esse vai ser um trabalhador que no futuro não vai ser explorado e não vai estar submetido a condições degradantes. E essas histórias que são contadas com muita frequência, comecei com meu pai com 14 anos na empresa, construindo móveis, voltando no setor moveleiro, construindo móveis ou no setor metalúrgico e tal, e daqui a pouco a gente apaga essa história toda que foi construída por alguns desses capitães de indústria em nome de uma regulamentação? Esses exemplos, eles normalmente são de
de exceções, né? Pessoas que venceram na vida, pessoas que começaram a trabalhar cedo em outros contextos. Autodidatas, inclusive, né? Exato, mas isso é exceção. A regra é a exploração infantil leva à perpetuação da miséria. Quer dizer, o que a gente tem que observar é se não está sendo explorado, se está trabalhando realmente com a família, numa atividade legal que vai contribuir. Cada caso é um caso. Não diria assim, isso. Não? Todo trabalho menos que isso. Todo trabalho com inferior aos 14 anos não pode ser aceito. Ele, como regra, degrada. Quem consegue sair dessa situação normalmente é uma pessoa excepcional, uma pessoa que conseguiu sobrepujar essa situação difícil. Pega essas pessoas que trabalham em feiras, esses jovens que são explorados, enfim, nos confins. A tendência dessas pessoas é nunca subir de patamar social. Inclusive, elas vão ser condenadas à miséria por não poder frequentar um trabalho regular, por não ter uma escolaridade. É depreciativo. O que nós precisamos é o apoio do Estado para inserção em programas sociais para tirar essas pessoas da exploração. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 18 anos, não tive problema nenhum. Hoje em dia sou procurador, né? Não tem problema. Eu digo para quem me diz, comecei a trabalhar com 12. Eu comecei a trabalhar com 18. Mas o senhor podia, a sua família permitia que o senhor começasse com 18. Sim, minha família nunca, vamos dizer assim, nunca foi uma família. Minha mãe é dona de casa, enfim, meu pai... Quer dizer, não teve necessidade de trabalhar? Poderia até ser útil, mas meus pais tiveram essa consciência, embora pessoas que sempre batalharam, tiveram essa consciência de investir no estudo. E quem tem necessidade? Quem tem necessidade tem que se valer de programas sociais. Por exemplo, aprendizagem. Todas as empresas são obrigadas a matricular de 5% a 15% de seus trabalhos, a partir de 7 empregados. Essa é a conta que a gente faz. De 7 empregados tem que contratar aprendizes. Essa é uma forma legal de contratar jovens com 14 anos de idade. Esses jovens vão estar matriculados numa entidade qualificada em aprendizagem, como Senai, Senac, Sistema S, vão estar aprendendo uma profissão segundo um planejamento e vão estar recebendo um salário proporcional ao trabalho que eles fazem. Bem, o fato é que o Ministério Público do Trabalho tem como sua principal finalidade a de proteger o cidadão, principalmente se ele for menor, né? Se ele for incapaz, não é? Isso. Essa área infância e juventude é clássica atuação no Ministério Público. Esse é o papel do Ministério Público do Trabalho. Está aqui no folder, que nos foi trazido aqui. Fabiano Bezerra, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, cumprimentos pela sua eleição, um bom trabalho que tenho certeza realizará e disponha sempre do seu canal legislativo. Muito obrigado, uma satisfação, estamos à disposição. Muito bem, muito obrigado também. Obrigado, amigos, fim de programa, até breve.